Salve rapaziada, hoje eu vou fazer a resolução aqui da máquina Stick, que é um Capture the Flag Medium, sistema operacional é Linux e tem umas falhas, um conjunto de falhas aí da hora que a gente consegue obter o usuário e depois um privilégio escalation ali, consideravelmente simples. Então, bora lá. Vou começar, já estou conectado aqui na VPN e já deixei o Burp Switch e um terminalzinho aqui para auxiliar a gente. Já acessando o IP aqui, consegue ver que na porta do HTTP mesmo, porta 80, consegue ver que tem uma página aqui de doações para reflorestação e plantio de árvore no geral. Isso aí meio que não importa pra gente. E acessando aqui as funcionalidades, a gente tem um barra donate e uma funcionalidade aqui para se cadastrar na plataforma, para criar uma conta. Então aqui eu posso criar um e-mail aleatório, com uma senha aleatória, não importa muito, e acessar. Aqui já tem esse usuário criado, que eu fiz uns testes. Então a gente consegue. Vou até criar um outro usuário aqui. Acessar a plataforma bem tranquilo. E aqui a gente tem uma funcionalidade de plantar árvores e uma de fazer doações. Acredito que seja a mesma coisa, então você vai selecionar aqui uma doação, uma quantidade de dinheiros aqui para plantar uma árvore, 5 árvores ou 10 árvores. E aqui a nossa doação ela vai estar marcada como pendente até a confirmação do pagamento. Então, se a gente clicar aqui em Donate, o status vai estar como pendente. E voltando para a dashboard aqui, a gente consegue ver as nossas doações recentes e um status de pendente. E, bom, é meio que isso que tem de funcionalidade aqui na plataforma. A gente consegue ver que para entrar na comunidade, se a gente plantar 1.000 árvores, a gente vai ser convidado para ajudar na administração da plataforma. Então, para a gente isso é bem interessante. Inclusive, se a gente acessar aqui barra de mim, vai dar um erro de 403 na resposta HTTP, que a gente não tem acesso. Então, é bem interessante você ter acesso a isso, né? De conseguir acessar aí a plataforma administrativa, que muito provavelmente vai ter mais funcionalidades. E, bom, analisando aqui as requisições que a gente fez, tem uma bem interessante aqui que é a do Donate. Então, a gente consegue colocar aqui qualquer valor, qualquer quantia, e simplesmente ele vai criar aqui um ID. Então, foi a doação 7. E acessando aqui, vai estar o status como pendente com o valor imenso que a gente colocou. Só que a gente tem que ter confirmado esse status, né? Ele não pode ficar como pendente porque a gente não vai conseguir acessar a plataforma administrativa. Então, analisando aqui o código HTML e o JavaScript, a gente vai encontrar aqui um JavaScript, uma funcionalidade de update status, e ela vai aceitar como argumento aqui o ID e o status. Isso aqui vai ser enviado como JSON na requisição com o método patch em barra donation mais o ID. E isso aqui vai alterar o status. A gente consegue colocar como confirmed ou como rejected. E no caso ele vai alterar o status de doação. E caso a quantidade de árvores plantadas seja maior que 1.000, a gente vai ter aquela funcionalidade lá de administrativo. Então, esse é nosso objetivo. A gente tem aqui uma request para fazer. Isso é obviamente uma falha de lógica de negócio. Então, eu vou enviar essa requisição aqui para o repeater e vamos tentar construir essa requisição para a gente conseguir aprovar a nossa doação imensa que a gente fez aqui, ó, que é do ID 7. Então, bora lá. Vou alterar aqui o método de requisição para patch
e vou utilizar essa extensão, que é a Content Type Converter, para converter essa requisição aqui para JSON. Então ela adiciona aqui o Content Type e o formato base aqui do JSON. Então eu vou pôr um ID, no caso é o número 7. E a gente também tem o status confirmed. Então aqui a gente está seguindo o padrão aqui para fazer essa requisição e aprovar o pedido, enviando essa requisição. O servidor responde com 200, código 200 e que a nossa doação foi confirmada. Então a gente nem precisou pagar para plantar árvore nenhuma. E acessando aqui a dashboard, a gente viu que o nosso pedido está confirmado e a gente plantou ali muitas árvores. Em teoria, a gente consegue acessar aqui o barra de mim. Então, acessando aqui ele não dá certo, porque provavelmente a gente tem que pegar um outro cookie que vai atribuir esse acesso administrativo para a gente. Inclusive, se a gente acessar aqui, a gente tem um token de autenticação, que é o auth token, e esse token é um JWT. Então, a gente consegue ver aqui o usuário e que a gente não é administrador. Porém, como a gente já plantou mais de 1.000 árvores, em teoria, se a gente registrar aqui novamente com a nossa conta, a gente já tem acesso aqui ao administrativo, a dashboard, e pegando o JWT novo gerado aqui, ele vai ter o atributo do exadmin como true, e a gente conseguiu acessar aqui essa plataforma administrativa. É uma plataforma aqui bem bobinha de upload de imagens, então a gente consegue aqui clicar em upload a minha primeira imagem e dá para colocar aqui um URL. Eu já tinha tentado, obviamente, alterar o esquema aqui de URL para file, tentar fazer uma leitura de arquivos, mas ele não funciona. Porém, a gente consegue fazer requisições. Então, eu posso iniciar um servidor HTTP aqui com o Python e enviar essa requisição. Ele vai fazer o get e vai pegar a imagem, que no caso aqui a gente não colocou nenhuma, e ele cria aqui com esse nome aleatório. Beleza. Temos também essa funcionalidade aqui de fazer o upload pelo device. Então a gente vai selecionar uma imagem e fazer o upload. Eu vou selecionar uma imagem aqui. Só vou tirar da tela rapidão para não vazar nada. Aí. Então aqui eu coloquei um PNG aleatório. Fiz o upload e não tem nada, isso aqui nem é um arquivo, nem é uma imagem na real. Mas interceptando aqui a requisição que a gente enviou, ele faz um post para barra admin, barra upload. E eu escrevi aqui qualquer coisa. A gente vê que é upado uma imagem. E acessando aqui o view file, a gente tem esse argumento aqui do file e a imagem. Então, uma coisa que a gente pode tentar é um file read. Então a gente volta a alguns diretórios. E a gente consegue ler o etc.pswd, que é um arquivo padrão ali de usuários do sistema. E se a gente fazer uma pesquisa aqui por bash, a gente tem só o root que tem acesso ao bash. E com isso, uma coisa. A gente poderia fazer manual aqui, fazer os testes, por exemplo. Ler outros arquivos como etc shadow, geralmente você não tem permissão, mas aqui a gente consegue para tentar quebrar alguma senha. A gente poderia tentar ler informações sobre os processos, então configurações de variáveis de ambiente aqui, ó. Não tem nada.
Mas o que eu gosto de fazer é um fuzzing para descobrir arquivos e a gente conseguir automatizar isso aqui de maneira mais simples. Então, acessando aqui o Intruder, eu enviei essa requisição para ler os arquivos no Intruder. Vou adicionar uma posição e tem uma word list aqui bem interessante que é a Graceful Security Linux, tá? Que ela tem muitos arquivos aí, padrões do Linux para a gente fazer a leitura. E aqui a gente pode fazer uma análise, né? Tem arquivos de log, certificado, tem bastante arquivo aqui interessante. E um muito interessante aqui é que a gente tem acesso à leitura no diretório do root. Então, tem o .bashrc aqui do root. E, bom, se a gente tem o bashrc do root, a gente pode também ler o bash history, talvez. Então, essa wordlist ela já tem o arquivo bash history, se eu não me engano. Espero que tenha. Aqui, ó, o bash history do root. E lendo esse arquivo, a gente poderia encontrar alguma senha. Dá para analisar aqui que ele está utilizando SQLite para criar o database. Inclusive, se a gente ler as descrições dos files descriptors dos processos, daria para ler também esse arquivo aqui do SQLite DB, mas ele não é importante. E o que é interessante aqui é essa requisição curl que o root enviou para o /containers/json. Então, se a gente acessar essa requisição aqui, na real, se a gente fizer essa requisição, porque a gente tem um endpoint para fazer requisições aqui na plataforma administrativa, a gente consegue ler os containers que foram criados em JSON. Então, a gente clica aqui em download. Epa. Ah, tá. Coloca HTTP e faz essa requisição. E aqui a gente consegue ver um container que foi criado. E o comando aqui para a criação desse container, ele está adicionando aqui umas credenciais para debug. E no caso, são as credenciais de acesso ao SSH. Então a gente anota isso aqui e identificando anteriormente que tinha uma porta DSH aberta, a gente consegue fazer isso com o RustScan, por exemplo. Então aqui tem a porta 22. É legal a gente acessar esse host. Epa, chbispo, que é o usuário. Vou pegar o IP da máquina. E essa password. Então, beleza. Aqui a gente consegue acessar. E no home do usuário aqui a gente tem uma flag de usuário. Não sei nem porque eu mostrei isso aqui. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, após pegar o usuário, na real, não a primeira, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Se você rodar Olimpias aí, que é bem padrão para fazer uma escalação de privilégios, você vai tentar rodar o sudo "-l para ver as permissões que o seu usuário tem de sudo. E analisando os grupos do usuário, a gente vê que esse usuário bispo ele está no grupo LXD. E o LXD é um grupo, não é um grupo, mas se você está no grupo dele, você consegue orquestrar containers e, se eu não me engano, até virtual machine. Então, ele é, vamos dizer assim, bem parecido com o Docker. E o cliente dele é o LXC. Então, a gente pode dar uma analisada aqui. Ele tem diversas funcionalidades, diversos comandos aqui. E a gente consegue listar imagens, tá? Image list. E ver que a gente tem uma imagem aqui do Alpine, que ela não é pública, e o nome e o alias para ela é myimage. E com isso, se a gente está no grupo do LXD, a gente consegue fazer uma escalação de privilégios aí
porque ele permite com que a gente crie um container e monte o host, né? A gente consegue montar a raiz inteira, a gente consegue montar o barra do host atual para o container e fazer uma leitura de arquivos e, enfim, a gente ter acesso ao host todo. E geralmente, quando você está fazendo CTF, na real, sempre está fazendo CTF, pentest, qualquer coisa que for fazer, você vai pesquisar como é que faz. Então, LXD Group, Privilege Escalation, eu até acessei esse Medium aqui, que geralmente é uns conteúdos bem bosta, mas talvez te ajude. Você consegue ver aqui o armazenamento do LXD. E aqui, que é um comando bem interessante, a gente consegue subir uma imagem de container com o privilégio de mode, que esse privilégio a gente precisa para garantir acesso ao sistema principal. Então, se a gente tentar rodar esse comando, que nem uma batata, ele não vai funcionar, porque o LXC ele vai tentar pegar essa imagem do Ubuntu aqui da internet e esse host não tem acesso à internet. Então, como a gente já tem uma imagem aqui, que é a do Alpine, eu vou utilizar ela para criar esse container aqui com o nome teste. Então, LXC init imagem, o nome dela vai ser teste e ela vai ter a flag de privilegiado para a gente ter acesso ao host. E deu not found, porque eu não coloquei o nome certo aqui. Então o nome da minha imagem é myimage. E a gente conseguiu criar ela aqui. E após isso, a gente consegue montar o, como eu disse, o source, a raiz do nosso root para o barra mount barra root recursivamente. Então, essa flag aqui fala que é para ser recursivo, essa aqui para montar em barra mount barra root. Isso aqui é a raiz do nosso sistema e isso aqui são as flags padrão do LXC. No caso, o nome do container que a gente criou é teste, então a gente só vai manter esse comando. E a gente conseguiu adicionar esse device aqui, né, que é a raiz. E agora é só a gente iniciar o container e executar um barra bin barra bash ou barra bin barra sh, que a gente vai conseguir ter acesso ao root, tá? Em teoria. Tô esquecendo alguma coisa? Ah, tá, eu tenho que colocar o nome do container. Então aqui a gente conseguiu. A gente está dentro do container como root, mas barra mount, barra root, né? E aqui a gente acessa root. Calma. Então vamos para o diretório montado. E agora a gente vai acessar o barra root. E aqui a gente tem a flag. E é isso. Maquininha bem simples aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, lança nos comentários. Valeu!